Oi, almas! Eu sou Estê Mendes, você está no Taróloga da Alma. Muito bem-vindo a todos vocês e principalmente se você é novo no canal, sinta-se parte da família, sinta-se parte dessa comunidade, desse espaço do qual eu separei para a gente poder pensar um pouquinho, fazer cada um de nós pensar um pouquinho e talvez se conectar com pessoas que acreditam nas mesmas ideias, que têm os mesmos, enfim, valores, princípios. Sei lá, eu fui intuída a fazer esse vídeo sobre a vida espiritual e confesso que é um desafio para mim falar sobre isso aqui, porque quando eu comecei esse canal, a ideia principal, o núcleo, né, era falar sobre o tarô. Mas eu tô percebendo que talvez a minha oportunidade de comunicar, de falar, pode chegar um pouquinho além e ir um pouquinho para este caminho espiritual que eu acredito que é tão importante, pelo menos é muito importante para mim. E eu nem sempre, na verdade, fui essa pessoa que separava alguns minutos, um momento do meu dia para ter contato com essa egrégora, com essa oportunidade, com essa vida espiritual. Eu cresci numa família onde eu entendia o que era a religião era alguma coisa importante, principalmente meus avós pregavam bastante, vamos à missa, vamos dia de domingo lá na missa, fazer isso. E através assim da educação que eu tive dos meus pais e da minha mãe, eu já pude perceber que eles eram um pouco menos conectados com a espiritualidade, de acordo com como os meus avós tinham o hábito, ou o desejo, ou a necessidade, ou como eles aprenderam. Eu acredito que cada geração tá tendo que descobrir o seu próprio jeito de se conectar com a sua própria espiritualidade, e isso faz com que a gente ganhe mais espaço ou ganhe mais pontes para que a gente possa debater sobre esse assunto ter tanta sem ter tanta regra, no sentido de ter tanto bloqueio, de ter tanto preconceito, de ter tanta dificuldade de entender ou respeitar outras religiões. Talvez a gente não precisa aceitar o que uma outra religião prega pra gente, mas espiritualidade não é sobre religião. Você se encontrar espiritualmente fala muito mais sobre você se encontrar dentro de si e ser uma pessoa melhor para o seu mundo, para o mundo ao seu redor, para as pessoas que convivem e automaticamente para o mundo em si, do que você pregar uma religião e ter uma religião, ter uma placa, uma credencial que te faz ser alguma coisa. Eu sou isso por conta da religião. Não que eu acredite que as religiões que têm esse jeito estejam erradas, mas para mim, muito honestamente, não funciona. E como eu senti esse chamado, essa necessidade de falar sobre a vida espiritual, por mais que eu esteja aqui com vergonha, com receio, eu acho que é muito legal a gente achar lugares onde a gente pode ter essas trocas. Eu já achei em vários outros lugares, ambientes, pessoas, retiros, amigos, conversas, momentos com a natureza, que eu podia entender e fortificar cada vez mais a minha espiritualidade, mas eu percebo que tem uma geração que vem chegando aí, ou que pessoas da minha geração, por exemplo, hoje nesse vídeo, em 2023, eu tenho 29 anos, mas eu entendo que a minha forma de se conectar com a religião, com a espiritualidade ou com aquilo que supostamente a gente tem ou que precisa ter, já é diferente dos meus avós, dos meus próprios pais, que não são talvez tão velhos assim, né? Então, espiritualidade é sim uma coisa muito importante pra gente, para que a gente saiba silenciar, para que a gente saiba se concentrar, para que a gente saiba escutar a nossa própria intuição, que não por acaso é algo espiritual, ou é Deus, ou é o divino dentro de você, ou é a fonte, ou é aquilo que você quer chamar de Deus, pode ser o universo. Eu gosto muito de trazer dessa forma, eu gosto muito de trazer que o universo, através da natureza, fala muito com a gente.
E eu sou parte da natureza, eu preciso da natureza para sobreviver. Então, por que Deus também não está dentro de mim e automaticamente não fala comigo através das minhas emoções, dos meus sentimentos, das minhas intuições, talvez de alguns pensamentos, quando eu sei filtrar, quando eu sei meditar sobre elas? Então, eu vejo que, assim, talvez esse vídeo seja mais para poder trazer insights, ideias ou até mesmo um desejo, uma vontade para você que está aí do outro lado, de buscar uma forma de se conectar com a sua espiritualidade. Talvez eu já tenha falado isso em outro vídeo aqui no canal, mas eu acredito muito que religiões, não que a gente não tenha que ter nenhum tipo de religião. Se você já tem a sua religião, a sua filosofia de vida, a sua crença, o seu jeito de ver a vida, continue firme dentro da sua fé, continue pregando a sua fé, ou continue abraçando a verdade, a essência, o amor que essa religião tenta pregar e passar para a vida das outras pessoas. Mas também, se você não tem uma religião, não se limita, não se isola numa caixinha, não se fecha dentro de uma caixinha, falando que você tem que ter uma religião, porque espiritualidade, ou Deus, ou o universo, a vida, o destino, enfim, aquilo que você quer chamar, a fonte, né, o mistério, não quer que a gente esteja preso a algum tipo de nome, crença, porque é uma obrigação. Eu acredito que o mágico, né, da espiritualidade, de ser espiritual, de separar um tempo para focar neste mundo que é espiritual, que talvez não é visível aos nossos olhos aqui, nu e cru, mas que ele é tão real quanto o mundo material que a gente vive. A magia disso é através desse pequeno fiozinho, desse significado, desse propósito bem pequenininho que a gente coloca só no ato de acreditar. Pô, eu acredito que aqui, nesse minuto que eu tô em silêncio, eu posso manifestar, intuir, pensar em coisas boas que automaticamente vão chegar até a mim ou as pessoas que eu desejo. Talvez esse momento de silêncio ou esse momento de acolher, né, esse lado espiritual das coisas possa também transformar você, fazendo com que você seja um ser humano melhor para você mesmo e para as pessoas ao seu redor e o mundo ao seu redor. Eu acredito muito nisso, a minha vida tem mudado muito através desse caminho de buscar a minha espiritualidade sem me prender a nenhum tipo de religião. Novamente, eu quero reforçar aqui que eu não estou querendo pregar para que as pessoas não tenham nenhum tipo de religião. Muito pelo contrário, eu quero ajudar, eu quero talvez de alguma forma buscar essas almas ou me conectar a essas almas que têm interesse em se conectar com algo espiritual ou com o lado espiritual das coisas, mas tem uma tremenda dificuldade ou falta coragem, ou talvez faltou aquela conexão com a fé, de botar fé que tem algo legal além dessa vida, né? Que a gente talvez quando a gente morre, a gente talvez está voltando para casa, para esse todo, para Deus, para essa coisa boa, e não levar a vida de uma maneira que muitas vezes é pregado no cristianismo, que se a gente for um ser humano muito ruim, a gente vai para o bendito lá do inferno, e se a gente for um ser humano excelente, a gente vai para esse bendito céu que uma hora Deus, Jesus vai vir, voltar e buscar. Eu não acredito mais nisso, eu acredito em Deus, em Jesus, em toda a mensagem que foi pregada, mas pelas experiências que eu tive dentro de cada templo, dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, que foram os dois lugares onde eu passei antes de começar a buscar a vida espiritual de uma forma diferente, eu não acredito que Deus muitas vezes tenta se aproximar da gente da maneira como é pregado, como eles fazem ou como eles dizem. E eu não consigo ter uma imagem, uma visão de Deus ou do universo que me castiga, de um pai que me condena, de uma coisa que é brutal e cruel e que eu não tenho a chance ou a oportunidade de errar e aprender de forma gentil, de forma talvez bela com aquele erro, entende? Perdeu um pouco o sentido porque eu comecei a ver os exemplos que eu deveria ter dentro desses templos, talvez padre, pastor, pastora, pessoas nesse sentido, né? Quando é grupo de jovens, o bambambam do grupo de jovens e tal, eu perdi um pouco
dessa fé, desse caminho de trilhar a fé por aí, porque eu vi que eram pessoas como a mim, que talvez estavam tão perdidas quanto eu estava, que não tinham suas conclusões e buscavam em outros ou buscavam nesses mesmos exemplos superiores algo bom, e que no fundo ninguém aqui na Terra é perfeito, e que no fundo ninguém tá aqui realmente com 100% de certeza de que tudo que é pregado é daquele jeito melhor para nós, sabe? E isso eu quero que fique claro, que isso aconteceu nessas duas religiões que são do cristianismo para mim, mas poderia ter acontecido em qualquer outra religião, do hinduísmo, do budismo, do, sei lá, tem infinitas religiões, né? Eu aqui sou muito leiga para falar vários nomes, várias religiões, mas eu acredito que tem bons exemplos dentro de cada religião, dentro de cada templo, dentro de cada lugar, mas a gente não pode ser cego ou a gente não pode ser hipócrita e dizer que todos os pastores, padres, todas as pessoas que pregam alguma coisa são perfeitos. Eles não são, eles são meros seres humanos, tão importantes quanto você aí que está assistindo o vídeo, ou eu aqui que estou aqui tentando passar uma mensagem consciente para que a gente fique cada vez mais consciente de que esse mundo espiritual é importante, sim. A minha espiritualidade hoje em dia para mim é poder cuidar de mim e tentar oferecer para minha mãe, para minha irmã, para o meu pai, para as pessoas com quem eu moro, para as pessoas com quem eu me relaciono, a minha melhor versão, a minha melhor ideia, o meu melhor, sabe, jeito de amar, de uma forma gentil, doce, sempre tentando respeitar toda opinião que é diferente da minha, sempre tentando entender. Eu por um tempo fiquei meio que neurótica, juntou eu e uma prima minha que gosta muito desses assuntos de espiritualidade, de universo, de entender essas leis universais, e eu fui sim para um lado um pouco até mais científico da física, física quântica, o que já foi comprovado pela ciência, que faz sentido, né, e que é espiritual, que não deixa de ser espiritual. E muitas vezes isso está relacionado ao ciclo da natureza, a própria natureza, o benefício às vezes de andar descalço na grama, o benefício de ter uma alimentação mais limpa, com menos morte, com menos sangue, com menos coisas, energias densas. Aí eu comecei a entender sobre as energias e eu comecei a perceber que energia é uma coisa muito importante e que é muito suave, é talvez até imperceptível para quem é inconsciente. E quando eu digo que algumas almas ainda não estão conscientes, elas não despertaram ainda, né? É porque elas ainda não prestaram atenção, elas ainda não sentiram esse negócio que todo mundo que tá atrás desse caminho, dessa jornada sentiu. E isso não te exclui, se você ainda não sentiu, não significa que você não vai sentir. Você apenas tem que ser um pouquinho mais cauteloso no sentido de ser mais atencioso com a vida, começar a perceber alguns pequenos sinais, e como eu estava falando sobre a energia, começar a notar que a energia, por mais sutil que ela seja, ela é transparente, ela é clara, ela é notável, a gente nota a energia das pessoas, do ambiente, dos lugares, das coisas que a gente come, das coisas que a gente compra, das coisas que a gente usa, das coisas que a gente ingere, talvez bebendo. Então, espiritualidade é tudo, espiritualidade é tudo. Tudo é espiritual. Só que a gente tem que ter um olho, uma visão, abrir os olhos para poder falar, ok, deixa eu ver o lado espiritual dessa mensagem, deixa eu ver o lado espiritual dessa música, como eu me sinto, essa música, como ela me faz sentir, é uma energia boa, é uma coisa boa, me deixa ansioso, me deixa com medo, me deixa angustiado, me deixa aqui meio que tarado, safado, me deixa aqui meio que, nossa, zen, eu tô tranquilão, tá gostoso, tô calma. A gente tem que começar a se questionar. E o ser humano é tão inteligente para tanta coisa, a gente usa a nossa mente para tanta coisa boa e ao mesmo tempo para tanta coisa insignificante, que é importante a gente se abrir para questionar o lado espiritual das coisas. Então,
A intenção desse vídeo é só botar talvez a minha mente para pensar, a sua cabeça também para pensar, para a gente começar a identificar o que é espiritual na nossa vida. Será que espiritualidade ou será que eu me conectar com algo que é divino, que vem do bem, que é de Deus, que é da energia boa, que é da egrégora de luz, será que isso realmente significa que eu tenho que às vezes ficar preso dentro de um lugar e viver de acordo com aquelas leis, ou significa muito mais me conectar com a natureza, ser uma pessoa gentil, voltar melhor de um ambiente ou fazendo algo bom para alguma pessoa? Será que a vida espiritual não significa mais sobre conseguir parar 5 minutos do meu dia e escrever no papel com lápis mesmo e caneta, moda antiga, né, sem tanta tecnologia, e escrever, poxa, hoje eu acordei e não estou me sentindo bem, eu tô angustiado, eu não tive uma noite boa, ou ao contrário, escrever, putz, bom dia, diário dos meus sentimentos, nossa, hoje eu acordei muito bem, eu tô animada, eu tô feliz, tem sol lá fora, eu consigo sentir que vai ser um dia positivo, que vai ser um dia bom. Se você não sabe, isso é uma forma de manifestar. Você começa a escrever hoje, daqui uns 3, 4 meses, você vai estar vivendo as coisas que você escreve. Só que a gente não bota tanta fé nas coisas. O ser humano, a gente paga pra ver. Primeiro a gente tem que ver para depois fazer. Primeiro eu tenho que ver isso acontecendo na vida do fulano. Um exemplo tosco. O fulano começou a malhar, agora ele tá com um corpão, mas depois de um ano que ele começou a malhar, você começou a acreditar que ele ia ter resultado, aí você vai querer ter algum tipo de resultado? Né? A gente tem que saber ser maduro o suficiente espiritualmente para criar a nossa própria fé. Ninguém dá um pacotinho de fé pra gente e fala, nutre isso aí, nutre essa sementinha e faz ela crescer. Muitas vezes você tem que, por você, ir atrás da sua fé. E no caso foi o que aconteceu comigo, porque eu tive essas duas decepções, nessas duas diferentes, né, religiões, e acabei me encontrando em outros lugares. Por exemplo, a minha irmã, ela vai num templo, ela vai na Umbanda, a gente chama o local lá de templo, e é maravilhoso, e eu aprendi tanta coisa lá, sabe? Eu fui sem medo, sem preconceito, sem olhar e achar que aquilo era algo ruim, que era do demônio, sabe? Caiu por terra vários nomes, como demônio, como diabo, como inferno, depois que eu comecei a criar consciência de que o espiritual, ele sim tem o poder, né? Tudo é possível quando a gente acredita. Então, se eu acredito em demônio, eu tenho sim o poder de visualizar, de sentir, de ter medo, de ter experiências que me conectam a isso. E se eu botar fé que eu estou indo atrás, independente da religião da qual eu quero me conectar, ou independente do jeito que eu quero me conectar a essa vida espiritual que é importante, se eu começar a colocar boa fé de que se todo dia eu caminhar ali 30 minutos e eu vou estar pensando no meu dia ou repetindo alguns mantras que eu escrevo, ou sei lá, escutando uma música que tem uma energia elevada, uma energia boa, se eu botar fé nisso, isso vai me fazer, né, uma pessoa melhor e ter um contato com Deus, com a espiritualidade, com aquilo que tem potencial realmente, né, de mudar, mexer com a nossa estrutura e mexer com a vida da gente. Tudo é espiritual. Até na própria ciência, tantas coisas já foram provadas, mas e tantas outras não conseguem ser provadas. Simplesmente é. A gente simplesmente sente, ou simplesmente, sei lá, vê, ou tem uma experiência. É muito engraçado porque o ser humano, eu acredito que a coisa número 1 do ser humano é amar, é querer amar, né? É querer ser amado e amar, né? E o amor, quem que explica o amor, né? Que magia, que coisa mais misteriosa é que o amor, que olha como ele é especial. Em um momento eu nem te conhecia e aí passa, sei lá, passa um segundo a gente, sei lá, eu entro no Uber, conheço aquela pessoa que transforma e muda a minha vida, que eu começo a sentir amor, eu começo a me sentir diferente e aí tudo na vida começa a parecer diferente.
Na nossa vida espiritual é da mesma maneira, mas a gente tem que ir atrás disso, a gente tem que se permitir. Então, pra gente entrar mais pro fim do vídeo, né, como eu falei, eu tive essas duas experiências que são muito relacionadas ao cristianismo, e aí depois eu fui, por influência positiva da minha irmã, ter esse contato com a Umbanda e conhecer essa religião que é tão especial e que vem, né, de um lugar tão especial que é a África e que nada é por acaso, nada é em vão, é um dos lugares que às vezes mais precisa de ajuda e dos lugares onde a gente mais precisa de ajuda, onde a gente mais encontra amor e coisas boas que nutrem a gente. Isso é muito doido, eu penso sempre muito nisso. E depois que eu tive esse contato, né, com a Umbanda e tudo, eu comecei a perceber que eu queria criar as asas por mim. Eu quero voar aonde eu me sentir confortável. Se eu sentir vontade de ir na missa domingo, eu vou. Se eu sentir vontade de ir num culto, eu quero ir. Se eu sentir vontade de ir na Umbanda, eu vou. Se eu sentir vontade de, sei lá, conhecer uma filosofia nova, meditar sobre algum assunto de forma diferente, se eu sentir vontade de ir em qualquer outro tipo de religião, eu quero ter essa liberdade. Mas isso não significa que eu quero não ter uma vida espiritual. Eu quero, muito pelo contrário, todos os dias eu faço um esforço danado para me juntar a essa egrégora espiritual enquanto eu tenho uma vida normal, rotina, trabalho, academia, limpeza de casa, fazer faxina, de ir no supermercado, de ler um bom livro ou de cuidar, sei lá, de uma criança, porque eu também às vezes sou babysitter, sou babá, então, sabe, dentro dessa vida que é totalmente normal, que não é diferente da sua, eu tento achar um minuto, ou que seja antes de dormir, ou que seja no começo do dia, ou que seja no meio do dia, no horário do almoço, ou enquanto eu vou no banheiro, eu tento tirar um minuto para me conectar e entender que tudo isso que eu vivo aqui nesse planeta Terra, talvez esses 100 anos que eu vou poder viver aqui no planeta Terra, são passageiros. Eu não sou daqui. Eu vim aqui, mas eu logo vou embora, sabe? Todo mundo vai embora daqui. Daqui a 50 anos, 100 anos, você não vai estar mais aqui. O que vai ficar é aquilo que passou por nós, as gerações que aprenderam com a gente, ou, sabe, é muito doido, né? Falar sobre tudo isso e pensar sobre isso. Eu tô indo para um outro lugar e se eu pudesse, eu ficaria aqui horas e horas falando sobre isso, mas eu não quero estender tanto o vídeo. Eu só quero que você se sinta livre e com grandes oportunidades de se conectar com a sua espiritualidade, com a sua religião, com a sua crença, com o seu credo, com a sua filosofia, da maneira que você quiser, independente da religião, né? Eu acredito que Deus, o universo, ele nos deu o livre-arbítrio. A gente pode escolher ser uma pessoa boa, a gente pode escolher ser bom ou ser ruim, a gente pode escolher ter uma vida mais leve a partir da mudança dos nossos hábitos ou ter uma vida, sim, mais penosa, mais difícil com os nossos mesmos hábitos. Mas a gente precisa encarar que a responsabilidade é nossa em tudo na nossa vida. Você quer uma casa limpa? Você tem que limpar. Você quer uma comida boa? Você tem que cozinhar. Você quer um bom trabalho? Você tem que fazer. Senão você tem que repetidas vezes mandar ou pedir para as outras pessoas fazerem e nunca vai ser feito como você quer, ou você nunca vai fazer e sempre vai ter motivos para reclamar. Então, a vida espiritual, ela vai muito além dessa coisa que é só mística, fantástica, linda, legal e ilusória, de que, vai aparecer uma egrégora aqui, asas e uma coisa muito linda e tudo é muito lindo e tudo é muito certo no plano espiritual. Não é. A gente precisa, talvez no plano espiritual sim, mas a gente aqui, para se conectar com esse plano espiritual, não é uma coisa linear, perfeita, linda, magnífica, unânime, é só assim. Não é. A gente, para se achar dentro dessa vida espiritual, a gente tem que se permitir, a gente tem que se conectar, a gente tem que se autoconhecer para conseguir entender o que fala, o que toca a gente, o que move a gente, o que realmente faz a gente, às vezes, mudar
para melhor, o que que faz a gente talvez arrepiar, né? O que que a gente... Pega aí na tua mente a pessoa que você mais ama, aquilo que você mais quer proporcionar ou dar, ou ver essa pessoa conseguir, isso é espiritual. Você pode fazer parte disso a partir do momento que você também estiver conectado com a fonte, com a essência de quem você realmente é. Deus nada mais, nada menos quer que a gente seja um ser de luz. E para ser um ser de luz, a gente só tem que entender as nossas sombras. Não tem como a gente abraçar só as coisas boas que existem na gente, e não tem como a gente só viver com as coisas ruins, porque a gente fica em desequilíbrio e aí tudo acaba dando ruim, tudo acaba virando sabe? Não dá certo. Então, espiritualidade é você entender que você tem que ser racional às vezes, pegar ali a sua responsabilidade na tua mão e fazer a sua parte. Isso é, né, se permitir ser espiritual, isso é espiritualidade. Eu falei aqui, né, de algumas feridas que eu tive com a minha experiência atrás dessa espiritualidade que coloca algumas religiões aí em destaque, principalmente as do cristianismo, mas se você for um pouco mais a fundo e por si só começar a questionar no YouTube ou em livros ou em lugares, se você começar a procurar a real história, né, da vida, do universo, da ciência, das coisas, você vai entender que você faz parte deste planeta Terra, que você necessita dessa natureza para sobreviver. O ser humano se perdeu quando começou a correr atrás de dinheiro. O dinheiro mata a gente, o dinheiro vem matando a gente. Infelizmente a gente não pode, vou acordar hoje e vou viver sem dinheiro, não vou mais trabalhar e vou virar roots e essa vai ser minha vida porque eu entendi que assim é espiritual e assim eu tô indo contra o sistema. Não é sobre isso. É sobre a gente criar consciência e trazer para as novas gerações possibilidades alternativas de voltar a se conectar com a essência, com aquilo que é real, com aquilo que é realmente fundamental. O ser humano não nasceu só para ter bens materiais, para conquistar essas coisas materiais e, por incrível que pareça, olha que legal, a gente não leva nada para a gaveta do caixão. A gente não leva nada quando o nosso corpo se desconecta, desliga desse corpo físico que tá aqui te carregando, porque hoje eu sou a Stephanie, mas depois que eu morrer, eu continuo sendo essa mesma alma, esse ser de luz que tem propósito, que tem propósito e que tem a continuidade eterna. Então, traga essa reflexão para dentro da sua vida. Comece a entender isso, porque o mundo vai ficar cada vez mais pesado, mais difícil, energeticamente mais denso, se a gente só virar os nossos olhos para a tecnologia, pro dinheiro, para essas coisas materiais e mundanas. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo material, e o mundo espiritual ele é necessário, ele é importante para que você consiga entender quem você é, a sua essência. Então, não se deixe ser comprado, não deixe a sua alma ser comprada. Com certeza você é uma pessoa super bacana, legal, engraçada, ou que tem várias qualidades, ou pode ter também vários defeitos, mas que vale a pena ser vivida, conhecida, amada, né, entregue. Então, seja fiel a você, seja fiel às coisas que você ainda não pode viver, mas que você deseja viver, né? E quando eu digo viver, não é viver, como eu disse, em função do dinheiro, do salário, da roupa, da moda, das coisas que, por sinal, principalmente a moda vem matando, né, cada dia mais o planeta. É difícil pra gente se desapegar. Eu também gosto de moda, eu também gosto de roupa, de maquiagem, eu também amava comer todo tipo de comida. Não é ruim essas coisas, mas elas não são necessárias, e quando a gente começa a entender isso, a vida começa a ficar leve, a gente começa a carregar menos fardo, menos peso, menos bagagem, e a gente começa a entender que a vida, que a humanidade poderia estar vivendo outra realidade. Imagina que loucura a gente viver numa sociedade que talvez não dependesse do dinheiro e que cada um, sei lá, tivesse a sua horta, tivesse consciência, tivesse
sabe? Seria um mundo, obviamente, totalmente diferente. Parece quase, nossa, imperfeito, quase impossível de ser conquistado algo desse tamanho, dessa magnitude, mas eu acredito que o ser humano sim pode mudar e eu acredito que isso vem muito através das novas gerações. Infelizmente a gente já tá aí no estado que o mundo tá meio que em ebulição, mas por que não começar com um ato de cada vez, tentando uma coisa diferente, lutando pelos valores que realmente vão manter a vida aqui na Terra calma, leve, positiva, feliz, abundante, com todo mundo talvez vivendo com uma sociedade que é igual para todos, sem tanta discrepância de desigualdade, de maldade, de dificuldade para algumas pessoas e abundância, riqueza, coisa muito magnífica para uma outra sociedade, um outro país, um outro local, sabe? Talvez eu esteja pensando grande demais, mas eu acredito que a mensagem que eu queria deixar aqui já foi passada, que é se conecte ao lado espiritual das coisas. Tudo é espiritual, nada é do acaso. Quando você chegou aqui já existia vida e quando você foi embora daqui do planeta Terra ainda vai existir vida. Independente se os humanos vão estar aqui ou não, se vai ser só o planeta Terra ou se vai ser, sei lá, só máquinas, a gente não sabe do dia de amanhã, mas a vida vai continuar. E se você puder fazer a sua parte, pode ter certeza que a vida vai ficar mais leve, que você vai se sentir mais feliz, mais diante do teu próprio caminho, mais forte dentro da sua jornada, do seu propósito, ou daquilo que fizer sentido para você. Bom, essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Eu espero muito que tenha falado com cada um de vocês, que toque as almas que precisam ser tocadas. Eu sempre falo oi almas, tchau almas, mas é porque eu acredito muito nesse termo e eu sei que existe um mundo inteiro também que talvez acredita e outras pessoas não acreditam tanto assim, mas para mim a alma é o lance. Esse papo aqui é um papo de alma para alma, entendeu? Mas é importante a gente entender que essa vida aqui é só um piscou, tretou, relou, a gente não tá mais aqui, é só um lance, literalmente. Então, cuide da sua alma. Eu acho que essa é a mensagem. Se cuidem, tudo de bom. Desejo sempre muita luz, muita consciência, sabedoria para todos nós. E a gente se vê em algum outro vídeo por aí. Um beijo, tchau!